Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Olhe, Votuporanga está a mais ou menos 600 quilômetros da cidade de São Paulo. Eu vim de avião e por isso passei um medo tremendo do avião cair, de eu morrer, porque tenho medo de avião. Sendo assim, considerando esses fatores, eu acho que eu mereço uma boa noite um pouco mais animado. Então nós vamos tentar de novo. Boa noite. Viu como sempre dá para melhorar? Nesta noite nós vamos abordar um tema que nós acreditamos ser de interesse geral, porque a nossa proposta é falar sobre felicidade. Com base no livro É Hora de Ser Feliz, de nossa autoria, nós pretendemos aqui expor algumas sugestões para que possamos ser felizes. Não falamos desta felicidade que geralmente as pessoas estão habituadas, mas que é uma felicidade fugaz, é uma felicidade terrena, é uma felicidade estritamente material. Falamos de uma outra felicidade, de uma felicidade permanente, que por certo nos acompanhará além do túmulo. Porém, antes nós gostaríamos de fazer um comentário, que nós acreditamos ser fundamental para os dias de hoje. Até porque este comentário está ligado ao tema central, que é a felicidade. Existem algumas coisas na vida que são óbvias. Ou seja, uma coisa óbvia é algo que você não precisa ser muito inteligente para saber que aquilo é daquele jeito. Isto é ser óbvio. Por exemplo, se eu digo assim: amanhã nós não vamos na lua. Ora, isto é óbvio, ninguém vai ir à lua. Um outro exemplo: contam que certa vez Adão e Eva estavam lá no paraíso, e Eva cuidadosamente foi por detrás de Adão, colocou as mãos nos seus olhos e perguntou: adivinha quem é? É óbvio, já que estavam os dois no paraíso. Agora, se eu disser uma frase, se eu fizer uma afirmação, vocês me dizem se esta afirmação é óbvia ou não. Se eu disser assim: Deus é bom e justo, vocês acham esta frase óbvia? Sim ou não? Sim. O problema é que nós diariamente nos esquecemos disto, porque concordamos, ainda mais nós religiosos, espíritas, concordamos que Deus é bom, concordamos que Deus é justo. No entanto, eu tenho certeza que vocês já ouviram, se é que já não pronunciaram, nos momentos difíceis das lutas da vida, as pessoas comentarem mais ou menos assim. Claro que não é você que eu estou falando, é sua sogra, seu cunhado, porque nós não fazemos isso, não é verdade? Comentários do tipo: eu não aguento mais essa vida. Por que eu tenho que sofrer desse jeito? Onde está Deus que não vê meu sofrimento? Se for para viver assim, eu prefiro morrer. Já ouviram comentários dessa natureza? Sim ou não? Já, e muitas vezes. Estas frases, estas afirmações, na verdade contrariam o que nós acabamos de dizer. Cremos que Deus é bom e justo, mas quando usamos estas expressões: onde está Deus que não vê o meu sofrimento? Por que eu tenho que sofrer assim? Se for para viver assim, melhor morrer. Estas expressões demonstram que nós temos convicção que tem alguma coisa de errado na nossa vida, e a culpa não é nossa, é de Deus. Porque no fundo estas reclamações, estas afirmativas trazem uma conotação de revolta, uma conotação de questionamento das leis de Deus. E aí algumas pessoas vão dizer: mas há momentos na vida muito difíceis de se viver. Às vezes nós realmente temos a impressão que Deus não está nos ajudando. Aí eu me lembro da parábola do semeador. Lembram da parábola do semeador?
Diz a parábola contada por Jesus que um semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram entre os espinhos e acabaram morrendo. Outras sementes caíram no meio das pedras e também morreram. Outras caíram em determinado local e as aves do céu comeram. E algumas sementes caíram em terra fértil, nasceram e produziram. Agora eu faço uma pergunta simples a vocês. Quando o semeador saiu a semear, as sementes eram diferentes ou eram as mesmas sementes? Eram? Então por que algumas nasceram e outras não? Por causa do solo onde elas caíram. As bênçãos de Deus para a nossa vida são exatamente as mesmas. Deus não tem preferência. Deus distribui as sementes da mesma maneira, igualmente para todos nós que somos seus filhos. Resta saber como está o nosso solo emocional, onde estão caindo as sementes da oportunidade. E nesse momento nós já iniciamos a palestra para dizer que uma das sugestões para você ser feliz é ter a convicção que a nossa vida é feita de escolhas. Quando eu tomo consciência de que minha vida é feita de escolhas, eu passo a não culpar mais a vida e os outros da minha infelicidade. Porque talvez este seja um dos maiores equívocos para aquela pessoa que se considera infeliz. Dizer que a sua infelicidade é culpa de alguém. Porque é muito cômodo nós nos encontrarmos na condição de vítima e de dizer assim: eu sofro por causa do meu marido. Olha como é confortável dizer isso. Quer dizer que você é vítima, o seu marido é que é o errado, é ele que tem que aprender, é ele que tem que evoluir, e você simplesmente é vítima. Igual uma senhora me disse outro dia: olha, Aguinaldo, eu sou muito infeliz porque meu marido ronca de noite. O dia que ele parar de roncar eu serei feliz. Eu digo: meu Deus, não era mais fácil ela ir dormir na sala e ser feliz com o marido roncando? E se ele não parar de roncar? Nós temos um hábito equivocado de colocar a nossa felicidade nas mãos dos outros. Isto é muito sério, porque a sua felicidade é sua. As pessoas que nos cercam podem contribuir para a nossa felicidade. No entanto, a nossa felicidade é uma construção nossa, de dentro para fora. Às vezes eu vejo as moças, algumas, dizendo assim: eu só serei feliz o dia que encontrar o meu príncipe encantado. Ora, hoje em dia está um pouco difícil isso, ainda mais príncipe encantado. Já está difícil até arrumar sapo, que dirás príncipe encantado. E eu fico me perguntando: se o príncipe encantado não aparecer, você será infeliz o resto da vida? Outro dia uma senhora me disse: eu só serei feliz, o marido havia se separado dela, e ela disse: eu só serei feliz de novo o dia que o meu marido voltar para mim. E eu fiquei pensando: e se ele encontrar outra? Ela vai ser infeliz o resto da vida? Então este é um dos principais pontos sobre felicidade. Conscientize-se que a vida é feita de escolhas. Isto significa que a sua felicidade ou a sua infelicidade não é obra do acaso, é fruto das suas escolhas, corretas ou equivocadas. No Livro dos Espíritos, na questão 843, Allan Kardec indaga: o homem tem livre arbítrio dos seus atos? E os Espíritos respondem: se ele tem liberdade de pensar, também tem liberdade de agir. Porque se o homem não tivesse livre arbítrio, ele seria uma máquina. Na questão 645 do mesmo livro, Allan Kardec indaga: quando uma pessoa está mergulhada numa atmosfera de vícios, o mal não se torna para ele um arrastamento irresistível? E os Espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. Isto significa que nós temos o poder de decisão, nós temos o poder de fazer as nossas escolhas e não responsabilizar os outros pelas nossas escolhas.
Não responsabilizar as outras pessoas pela nossa infelicidade. A vida é feita de escolhas. Aí eu me recordo de Jesus, que certa vez foi a Betânia, na casa de Lázaro. E quando ele estava na casa de Lázaro, ele começou a falar das bem-aventuranças do reino de Deus, sentado em uma poltrona. Lázaro sentou na sua frente e passou a ouvi-lo. Maria, a irmã de Lázaro, sentou-se aos pés de Jesus e também começou a ouvi-lo, enquanto Marta cuidava dos afazeres de casa. Como ela viu que Maria não vinha ajudá-la, reclamou com Jesus, disse: mestre, fala para Maria vir me ajudar, porque há muitas coisas a serem feitas. E Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas, mas em verdade te digo, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Ora, qual era a melhor parte que Jesus se referia? Está lá em João, capítulo 14, versículo 6, e em João, capítulo 11, versículo 25, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, mesmo morto viverá. O que é que você tem escolhido na sua vida, Marta ou Maria? Quais têm sido as nossas opções? Quais têm sido as nossas escolhas? Então a primeira sugestão é esta: para que você seja feliz, conscientize-se que a vida é feita de escolhas, por isso nunca culpe ninguém pela sua infelicidade. Segunda sugestão: nunca deixe de ter consciência de que Deus jamais te desampara. A proteção de Deus para nós é algo extraordinário. Temos exemplos da proteção espiritual diariamente. Eu me recordo que outro dia nós estávamos na cirurgia espiritual, porque o espírito de Dr. Klaus, que faz cirurgias espirituais na nossa casa espírita em Votuporanga e nos usa como médium, e eu costumo brincar que Dr. Klaus é o espírito, o meu guia espiritual, e quem tem um guia como ele nem precisa de obsessor, porque ele faz as duas partes. É exigente demais. Outro dia eu disse a ele: Dr. Klaus, eu ando com umas dores aqui na coluna, o senhor não poderia ir providenciar um passe especial? E ele me disse assim: meu filho, imagine que você vai comprar um carro e só tem R$1.000, que carro o senhor vai comprar? Eu digo: nossa, com R$1.000? Um Fusca caindo aos pedaços, e olhe lá. Ele disse: pois é, quando o senhor foi reencarnar, o senhor só tinha R$1.000, foi o corpo que deu para arrumar, o senhor se vire com esse. Veja lá, quem é que merece um guia desse? Eu, só pode ser eu. Mas assim, nem quando eu dou minhas alfinetadas eu escapo, porque outro dia, como ele é um espírito muito rígido, as pessoas nem gostam de dialogar com ele. Às vezes as pessoas vêm pedir orientação e dizem assim: quem é o espírito que está orientando hoje? É o Klaus. Então deixa, eu volto outra hora. Aí eu disse assim para provocá-lo, porque eu também sou terrível. Diz: doutor Klaus, o senhor é muito ríspido nas orientações que o senhor dá. Às vezes o senhor é até sem educação. Me parece que o senhor não é um espírito muito evoluído, não, né? E ele me respondeu: ora, me deram o senhor como médium, o que é que o senhor acha? Também não pergunto mais nada. Não vamos perder a linha de raciocínio. Primeira sugestão: no livro É Hora de Ser Feliz, são 50 sugestões para ser feliz. Obviamente que por uma questão de tempo, nós estamos pensando algumas sugestões que estão no livro. Primeira sugestão, para a gente não perder a linha de raciocínio. Qual é a primeira sugestão? Estão pensando na novela. Qual é a primeira sugestão? A vida é feita de escolhas. Segunda sugestão: